Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso da Perfeita Consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu ainda não tinha vindo aqui nessas aulas do curso de consagração e a produção me chamou para fazer o finalzinho aqui, então não pode dizer que eu não apareci aqui para estar com vocês. E hoje a gente vai falar, seguindo o plano que foi estabelecido, sobre quem é Jesus. Quem é essa pessoa tão extraordinária pela qual nós professamos a nossa fé, em nome da qual nós podemos dar a nossa vida e a nossa consagração é feita a Ele, pelas mãos de Nossa Senhora. A gente vai usar alguns materiais e eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos nossos irmãos leigos, os nossos irmãos terceiros, que nos ajudaram tanto com esse material, recolhendo material, preparando tudo. Vocês são uma bênção, um dom de Deus. Deus lhes pague pelo sim de cada um de vocês. E no dia de hoje, a gente vai seguir um plano muito bem estabelecido para, em 3 formações, afrontar essa ideia. Eu preciso de você o quê? No dia de hoje, atenção e calma. Nessas 3 formações sobre quem é Jesus, a gente vai ter um conteúdo mais pesado, digamos assim. Muitas citações da Sagrada Escritura, citações de outras pessoas alheias à nossa fé, mas que ajudam a gente a provar a existência de Jesus e o milagre que foi a vida de Jesus, o mistério de um homem-Deus que nos salvou do pecado, nos abriu as portas do paraíso e nos fez sermos filhos de Deus. Então, é uma formação para você ir com calma. Se você quiser, vá dando o seu pause, anotando as informações, pega a Sagrada Escritura do lado, vamos conferindo e a gente vai caminhando devagarzinho para tocar um pouco o mistério de Jesus. É claro, conhecer Jesus plenamente nunca é possível, só quando a gente chegar lá no céu. Aí a gente vai contemplá-lo face a face e ver a Deus. Mas até lá a gente vai conhecendo com o que Ele nos permite, com o uso da nossa razão, com a iluminação que a fé nos dá e com o nosso esforço de conhecimento para conhecer quem é Jesus. O plano dessa formação está em 3 formações diferentes. Em primeiro lugar, então, vamos lá. Eu queria fazer sugestões de alguns livros que podem ajudar você nessa caminhada de conhecer quem é Jesus. O primeiro dos livros que eu queria citar e que você tivesse como um grande tesouro que nos foi dado pelo nosso querido Papa Bento XVI é a sua coletânea Jesus de Nazaré. Essa trilogia que nos traz como um tesouro a aproximação do grande teólogo Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, sobre a pessoa de Jesus. É um livro imperdível, de um peso extraordinário de doutrina e de espiritualidade. Você pega esse livro e se delicia com a leitura dele. Então, essa é a nossa primeira fonte. Mas a gente tem também algumas outras fontes. A gente tem o livro do professor Scott Hahn, que é aquele convertido que fala Razões para Crer. É um livro muito bom, muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Toma como base a Sagrada Escritura para falar sobre as razões para crer e sobre a pessoa de Jesus. Um outro livro muito bom é um do professor Felipe Aquino, Por que Sou Católico? Um livro simples também, que traz argumentos muito claros para dizer por que eu sou católico. Tem também o livro do Papa Bento XVI, Introdução ao Cristianismo, um dos livros dele mais conhecidos, que faz um apanhado geral sobre o credo e nos dá razões muito simples e claras pelas quais a gente pode defender a nossa fé. Tem um livro daquele escritor inglês que se chama C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu sei, ele não é um escritor católico, mas é um escritor cristão que nos ajuda muito em vários temas da nossa apologética cristã. É um livro de uma boa leitura que a gente pode se engrandecer muito e edificar a nossa alma com muitas coisas que ele escreve. E sobre a Santíssima Eucaristia, eu tenho uma sugestão muito especial. Tem 2 livros que já me disseram muito ao coração. 2 livros que fazem parte da minha história que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é o livro O Mistério da Ceia, do pregador da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa. Um livreto precioso que fala coisas muito profundas sobre a Santíssima Eucaristia.
E um outro é um livro bastante desconhecido, mas que agora está sendo redescoberto e é editado pelo nosso Instituto Hesed. Olha aí, é o livro do padre Franz Rudolph. Eu não sei falar alemão direito, mas é o livro Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Ele pega com imagens e contexto e faz uma meditação de espiritualidade profunda sobre a Santa Missa, o mistério da nossa fé. Vale a pena ler esses livros, vale a pena acompanhar com calma, mergulhando profundamente no significado desses livros e crescer no amor à Santa Missa e à Santíssima Eucaristia. Bom, dadas essas explicações iniciais, vamos agora caminhar e conhecer sobre Jesus. Ele realmente existiu? Esse homem a quem nós seguimos, o Filho de Deus, a quem nós professamos e recebemos na Santa Missa, na Santíssima Eucaristia. Jesus realmente existiu? Comecemos então tocando o mistério de Cristo a partir do ponto de vista de um pagão. No ano 64, o historiador romano Tácito escreveu um testemunho falando sobre a pessoa de Jesus. Ele não era cristão, não era judeu, mas ainda assim relata sobre a pessoa de Jesus. Olha o que ele disse no seu livro sobre o incêndio de Roma, saído no ano de, eu ia dizer 1964, mas saído no ano de 64. Nero imaginou culpado o povo apelidado de cristãos. Esse nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Olha que coisa interessante, um historiador pagão dá testemunho da existência de Cristo. Não é judeu, não é cristão, mas lá já fala da pessoa de Jesus. A gente vai pegar agora outro exemplo de um historiador judeu agora. O nome dele é Flávio Josefo. Ele escreveu vários livros sobre a história do povo judeu, em particular um que se chama A Guerra dos Judeus e o outro que se chama As Antiguidades Judaicas. Nesse livro, As Antiguidades Judaicas, em um determinado trecho, Flávio Josefo diz assim: por essa época apareceu Jesus, um homem sábio, se é que há lugar para lhe chamar de homem. Realizou coisas maravilhosas, arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje, subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Olha que interessante, um historiador judeu fala sobre a pessoa de Jesus, chama ele de Cristo, o ungido, o Messias, e fala que os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ele ressuscitou. O professor Felipe Aquino, no seu livro Por que Sou Católico, comenta ainda algumas outras razões. Vamos lá. Os evangelistas comentaram a respeito de Jesus, contaram o evangelho que Jesus pregou na sua Judéia e que pregou com a sua vida morrendo na cruz. Algumas pessoas dizem que Jesus é um mito, que Jesus nunca existiu. Agora pensa comigo. Jesus viveu naquela mesma época que aquelas pessoas leram o evangelho. Era possível contar uma mentira tão grande sobre alguém que andou da Judéia para Galiléia, foi até Tiro e Sidônia, e essa pessoa nunca ter realmente existido? Como uma pessoa que seria um mito poderia vencer o Império Romano? Como uma pessoa que seria um mito motivou 250 anos pessoas derramarem sua vida pelo nome dele? Como pode 250 anos de martírio, desde o início da pregação cristã até a cessação do martírio sob o Império Romano no século IV? 250 anos de mártires ininterruptos na igreja. Como pode? Pelo nome de alguém que nunca existiu, essas pessoas derramaram a sua vida? Isso não faz sentido.
No século III, já são 1.500 sedes episcopais na cristandade. Há bispos, não somente um, dois, mas mais de 1.500 bispos, somente algumas décadas depois da morte de Jesus, no século III. E essas pessoas são bispos em nome de quem? É um mito que leva essas pessoas a erigirem comunidades em volta de um nome de alguém que nunca existiu? As provas são muito evidentes. É claro que Jesus Cristo existiu. Então, para alguém que diga para você, não, Jesus não existiu, fala com ele, meu irmão Tácito já escreveu sobre a pessoa de Jesus. Flávio Joséfo escreveu sobre a pessoa de Jesus. E pergunta para ele, como pode? Os evangelistas falaram da pessoa de Jesus e ninguém protestou dizendo que ele nunca tinha existido? É claro que ele existiu sim. Esse é o primeiro ponto. E agora a gente vai perguntar-se por que ele não foi aceito pelos judeus. Por que Jesus, que se autoproclamou o Filho de Deus, o Messias, o ungido do Senhor, o bom pastor, ele não foi aceito pelos judeus? E eu queria convidar você a acompanhar com um lance agora, com um olhar, a crucificação de Jesus e a apresentação da pessoa de Barrabás. Ele, segundo o Evangelho de São João, era um salteador, um lutador da resistência, que tinha participado de uma rebelião. E São Marcos e São Lucas falam que ele foi acusado de homicídio. Então ele era um assassino. Talvez ele fosse o próprio cabeça da rebelião. A origem etimológica do nome Barrabás vem de Bar-Abas. E esse nome significa filho do pai. É uma típica designação messiânica. E a gente acompanha aqui agora o Papa Bento XVI no seu livro Jesus de Nazaré. O filho do pai. Então, Orígenes já dizia, Jesus, Barrabás, é Jesus, o filho do pai. Então, o embate, ou então a disputa que aconteceu no Calvário entre Barrabás e Jesus Cristo, quer dizer uma disputa entre duas formas de messianismo. A primeira é um messianismo que quer a liberdade e o próprio reino da Judéia, o reino físico aqui na terra. E o outro, que é o messianismo de Cristo, o verdadeiro messianismo, é aquele de alguém que doa a sua vida para dar vida aos outros. É então mesmo surpreendente pensar por que os judeus, tendo essas duas opções, optaram por Barrabás. Vamos então acompanhar agora por que esse Jesus, Filho de Deus, foi profetizado por tanto tempo. Foi profetizado nas Sagradas Escrituras. O professor Scott Hahn, no seu livro Razões para Crer, ele faz um compêndio de várias profecias do Antigo Testamento que tratam sobre a pessoa de Jesus. Pega seu caderno, pega sua Sagrada Escritura, vem comigo que é muita coisa. Vamos com calma aqui, citando uma por uma para que a gente acompanhe. Primeiro lugar, Isaías 9, de 6 a 7. Jesus nasceria como uma criança, mas era poderoso como Deus. Isaías 7, 14. Jesus nasceria de uma virgem, e ela lhe daria o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Daí é a fonte do meu nome. De vez em quando alguém me pergunta, irmão Emanuel Maria, e o seu nome vem de onde? Eu digo, Isaías 7, lá está, Deus está conosco, e Deus não nos deixa sozinhos, por isso ele nos enviou Jesus. Miqueias 5:2 diz que o Messias nasceria em Belém da Judéia, e Jesus nasceu lá. Jeremias 23:5, ele seria da linhagem de Davi. Isaías 35, de 5 a 6, curaria os cegos, os coxos e os surdos, coisa que Jesus fez como está narrado no Evangelho. Salmo 55, de 12 a 14. Lá está escrito que Jesus seria traído por um amigo. E é tão doloroso a gente ouvir o relato do Evangelho na Semana Santa, quando Jesus chama a Judas de amigo, sabendo que Jesus tinha tanto amor por aquele homem que o traiu. Isaías 53, de 2 a 7. Ele sofreria e seria desprezado. Zacarias 13, 7. O seu próprio rebanho o abandonaria. E isso a gente vê na narrativa da paixão, na agonia de Jesus e depois quando ele foi preso, que todos o abandonaram. Quase todos, é claro.
São João Evangelista, Santa Maria Madalena e Nossa Senhora permaneceram fiéis com algumas mulheres lá ao pé da cruz. A gente sabe disso. Nem todos, mas quase todos o abandonaram. Salmo 22, 16 e Zacarias 12, 10. Seria perfurado por pregos e lança. Sabedoria 2, de 12 a 20. Seria executado junto a criminosos. E a gente sabe que de um lado e de outro do Monte Calvário tinham ladrões crucificados junto com Jesus. Salmo 22, 18. Rasgariam as suas vestes e lançariam a sorte sobre elas. E no Salmo 15, 10 e Salmo 29, 4, ele ressuscitaria dos mortos. E Isaías 60, 3, está escrito o quê? Que ele traria todas as nações para a luz do verdadeiro Deus. Então a gente percebe aqui que ele foi anunciado por inúmeras profecias. E essa era a argumentação preferida daqueles que pregavam o nome de Jesus para os seus contemporâneos. Se você pega o livro dos Atos dos Apóstolos, vai ver a pregação de São Pedro, a pregação de Santo Estevão, quando ele estava para ser apedrejado, as pregações de São Paulo, eles vão aduzindo testemunhos da Sagrada Escritura para provar que aquele homem de quem eles estão dando testemunho é Cristo, o verdadeiro Messias esperado por Israel. Seguindo o plano, então, primeiro ponto, ele realmente existiu? A gente viu que ele existiu realmente, como testemunham fontes fora da Igreja Católica. Segundo ponto que nós acabamos de acompanhar, por que ele não foi aceito pelos judeus? Ele não foi aceito pelos judeus porque tinham pessoas que esperavam um Messias político e não entenderam que aquele que era profetizado nas Escrituras era alguém que ia trazer a vida eterna. E agora a gente vai afrontar um ponto muito sério, talvez o ponto mais sério das nossas 3 formações sobre a pessoa de Jesus. Ele realmente ressuscitou? São Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a gente vai agora acompanhar com calma. Vocês estão vendo que tudo que a gente está fazendo nesse vídeo de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã, é tudo com calma para a gente tocar o mistério e a pessoa de Jesus. Ele realmente ressuscitou? Quais são as provas pelas quais a gente pode garantir que Jesus ressuscitou? Antes disso, vem comigo lá para o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 14 e 15. Diz assim o Santo Evangelho. Reuniram-se estes em conselho com os anciãos. Deram aos soldados uma importante soma de dinheiro, ordenando-lhes: Vós direis que seus discípulos vieram retirá-lo à noite, enquanto dormíeis. Se o governador vier a sabê-lo, nós o acalmaremos e vos tiraremos de dificuldades. Os soldados receberam o dinheiro e seguiram as suas instruções. E esta versão é ainda hoje espalhada entre os judeus. Vocês estão entendendo que quiseram já, diante da imagem e da experiência da ressurreição, já inventar uma história desde aquela época que Cristo não ressuscitou? De lá para cá, muita gente vem com esse argumento. Oh, meu Deus! E tão mais fácil, à luz da fé, pedindo a graça de Deus com coração humilde, experimentarmos a graça de que Jesus ressuscitou, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Falar nisso, você ouviu aqui um dos vídeos que a gente postou há alguns dias atrás, uma música nova que a nossa irmã Kelly Patrícia fez, lá no Aleluia, o pessoal gostou muito. Ele morreu por mim, Ele sofreu por mim e mereceu por mim chuva de graça. Eu sempre me lembro dessa música quando eu falo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pequeno parêntese da nossa formação da consagração. Voltamos então. Será que o sepulcro vazio é uma prova da ressurreição de Jesus? O evangelista São João diz que Maria Madalena o encontrou vazio e supôs que alguém tivesse levado o corpo de Jesus. Está lá em João 20. Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então ela pensou que era o jardineiro, não é? Olha que engraçado. E o sepulcro vazio, então, não pode demonstrar a ressurreição. Mas, disse o Papa Bento XVI, se Jesus estava lá, se Jesus jazia no sepulcro, ele poderia ter ressuscitado? Então, na Jerusalém de então, diz o Papa, o anúncio da ressurreição teria sido absolutamente impossível se
o cadáver estivesse lá. Entenda, é muito óbvio e claro. Se o cadáver de Jesus estivesse lá, ou se o cadáver de Jesus tivesse sido encontrado, ninguém podia anunciar a ressurreição. Na primeira carta de São João, ele diz o quê? O que vimos, o que ouvimos e o que as nossas mãos apalparam, isto nós atestamos. São João viu, São João experimentou. E por isso ele colocou na sua carta aquilo que ele viu e aquilo que ele experimentou. Jesus ressuscitado apareceu a muita gente. Vamos lá. Santa Maria Madalena, em João 20, 19 a 23. Está com seu caderno? Está com a sua escritura? Vamos lá, se quiser, vai dando um pause para a gente acompanhar as citações. Apareceu aos discípulos de Emaús, aquela passagem tão bonita que a gente lê no tempo pascal. Lucas 24, 13 a 25. Ele apareceu para os apóstolos sem São Tomé. João 20, 19 a 23. E com São Tomé, João 20, de 24 a 29. Ele apareceu perto do lago de Genezaré. João 21, de 1 a 24. Apareceu no Monte da Galileia, Mateus 28, 16 a 20. E São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas. 500 pessoas. E depois apareceu inclusive a Tiago, como diz São Paulo nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então essas são as provas da ressurreição. E diz o Papa Bento, falando sobre a ressurreição de Jesus e as aparições de Jesus nos evangelhos. Jesus não voltou à existência empírica como a nossa, sujeita à morte. Não foi um ato de reviver, como aconteceu com Lázaro ou como o filho da viúva, que voltaram à vida empírica, à vida nossa de cada dia. Não. Os encontros com Jesus ressuscitado são uma realidade distinta das experiências místicas. Então, não é uma realidade igual à nossa, de alguém que vive, mas também não é uma realidade igual a uma experiência mística. Não. São encontro com aquele que é vivo, com o vivente, que de um modo novo possui um corpo e permanece corpóreo. Estão entendendo a argumentação? Ele não é um ser vivo como nós, com a nossa existência humana viva normal, do dia a dia. Mas também não é alguém que os discípulos viram como uma experiência mística. Não. É alguém que ressuscitou e está com corpo novo, ressuscitado. Ele não é, como os discípulos temiam, um fantasma. Não, de jeito nenhum. Mas tem carne e ossos. Lembram quando Jesus comeu peixe? Ele tem carne e ossos, tem corpo sim. Você já prestou atenção que Jesus passava por portas fechadas? Mas ele tinha corpo. Às vezes os discípulos acharam, mas ele é um fantasma, é um espírito. Jesus tinha carne e osso, mas era um corpo diferente do corpo que os apóstolos conheciam, que é o meu corpo e o seu corpo, um corpo diferente. O corpo de Jesus era o corpo glorificado. Ele não era reconhecido pelo seu rosto, mas ele era reconhecido por quê? Pelas suas chagas, diz o Papa Bento XVI. Ele era reconhecido ao partir o pão. Ele era reconhecido ao puxar as redes e a pesca milagrosa. Eles não ousavam perguntar, mas eles reconheciam porque era tão evidente que aquele era Jesus que eles não ousavam perguntar. Como eu dizia, Lázaro foi a reanimação de um corpo, mas Jesus venceu a morte. Percebe a diferença? De um corpo que recobra a sua vida terrena comum e de um corpo glorificado com propriedades diferentes? É difícil explicar pela razão, mas isso reforça a veracidade. Uma mentira teria que ser mais crível do que isso, mas essa narrativa do corpo de Jesus reforça a verdade da ressurreição. Assim, a gente pode contemplar nesses 3 pontos, inicialmente, quem é Jesus. Jesus é alguém que foi reconhecido pelos pagãos, pelo testemunho das pessoas em volta dele, que viveram no mesmo tempo que ele e, ainda que não conhecessem, deram testemunho da sua existência. Ele não foi aceito pelos judeus, mas justamente por causa disso, testemunha a sua existência lá no meio dos judeus.
e ele ressuscitou de fato. A ressurreição não é uma história contada. A ressurreição é uma verdade para ser acreditada. Então eu deixo com você o meu adeus, ou até logo, não é melhor, né? Deixo com você o meu até logo. Amanhã a gente se encontra de novo para mergulhar mais fundo ainda no mistério da pessoa de Jesus. Compartilha, dê o seu joinha, curte aí o nosso canal e vamos acabar essa maratona de consagração para que todos juntos possamos, no dia 8, entregar um monte de alminhas espalhadas pelo Brasil e por todo o mundo para Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. Fique com Deus!